A paz do Senhor Jesus seja conosco. Salmos, de número 3. A palavra do Senhor diz assim, no versos 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi escreve esse salmo aqui em forma de lamentação, no momento de aflição, no momento em que Davi estava passando por um momento de sofrimento, de injustiça. Davi ora a Deus. Davi está passando um momento de adversidade e ele confia em Deus. Ele inicia os Salmos de número 3 falando: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aqui o seu filho Absalão se rebela contra o seu pai, quebra um princípio de honra. E ao quebrar esse princípio, metade de Israel fica ao lado de Absalão e um homem também chamado como Aitofel. Quem era Aitofel? Um estrategista de guerra. Aitofel era um político de Israel. Aitofel era um conselheiro de Davi, um homem de confiança de Davi. Fica do lado de Absalão. E Absalão começa a perseguir Davi para tentar tirar a vida de Davi. Nós vemos que Davi ele se lamenta diante de Deus, ele coloca a sua adversidade nas mãos do Senhor. Quando estudamos sobre Aitofel, nós entendemos que Aitofel era um homem que Deus deu uma sabedoria, um homem que tinha estratégia de guerra. Nenhuma guerra que esse homem aconselhou Davi deu errado. Não teve conselho que ele dava a Davi que dava errado. Era um homem que tinha visão. E agora ele está contra Davi. Um homem inteligente, um homem que tinha um poder e um intelecto altíssimo. Se levanta em favor de Absalão e contra Davi. Davi percebe que Aitofel tinha se aliado com o seu filho Absalão. Ele quebra uma aliança que é de Deus para ficar do lado de um rebelde. Entendo que Deus está falando conosco nesse momento. E Davi percebe o peso da guerra que ele estava. Então o que Davi vai fazer? Ele vai buscar ao Senhor. Davi, no Salmos 3, ele ora ao Senhor para que Deus quebrasse os planos do inimigo. Davi confia em Deus, ele busca, ele ora ao Senhor na sua adversidade. No verso 3 ele diz, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Davi coloca Deus como uma proteção. Davi sabia que tudo vinha nas mãos de Deus. E ele clama ao Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. E a gente entende aqui, no verso 5 do Salmos 3, que Davi descansa em Deus. Ele deita, ele dorme. Então ele descansa no Senhor, ele coloca a sua adversidade nas mãos de Deus e descansa em Deus. O que Deus está falando conosco? Coloca essa adversidade que você está passando nas mãos do Senhor e descansa. Porque se o projeto é de Deus, os planos são de Deus, ninguém pode impedir os planos de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas ore, clame, busque a Deus. Peça para Deus quebrar os planos de Aitofel. Peça para Deus quebrar os planos do inimigo. Aleluia! E Deus quebra os planos de Aitofel. A gente vê que o que Absalão tenta, mesmo tendo ali um homem com um intelecto muito grande ao seu lado, que era Aitofel, contra Davi não dá certo, porque Davi ele vai buscar em Deus a sua vitória.
Davi vai buscar em Deus o seu livramento. Davi não queria guerra com seu filho Absalão. Davi não queria bater boca. Davi não queria conflitos. Davi simplesmente ele vai se lamentar diante de Deus e fala: ó, há uma multidão. O inimigo se levantou com grande fúria. Muitos são os meus adversários, mas maior é o Senhor, meu Deus, que me dá vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, não importa o que tem se levantado contra a nossa vida, nós vamos declarar que maior é Deus que nos dá vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje, nesse momento, a palavra que Deus tem para a nossa vida é a palavra de livramento. Deus tem livramento para a nossa vida. Deus tem livramento para a nossa casa. Nós entendemos aqui que no verso 8, que nós começamos esse estudo nessa tarde, louvado seja Deus, falando que a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Nós entendemos que no meio da adversidade, Deus muda o cântico de Davi. Davi começa o Salmo 3 se lamentando. Davi começa o Salmo 3 ali buscando em Deus, declarando que eram muitos os seus inimigos. E termina o Salmo 3, né, confiando, descansando em Deus, sabendo que Deus está ali na frente para dar vitória. Então Davi diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Deus mudou o cântico de Davi, tira a preocupação, tira a angústia, e Davi declara, e vamos declarar nesse momento, a salvação, ela vem do Senhor. Não se preocupe, a salvação vem de Deus. Basta ser fiel ao Senhor, basta honrar a palavra do Senhor, louvado seja Deus, porque sobre o teu povo vem a bênção. Então, eu deixo esta palavra aqui. A salvação vem de Deus. E sobre o povo de Deus não vale encantamento. Os planos do inimigo já foram frustrados e caíram por terra. Não haverá força nas palavras de Aitofel, porque a palavra de Deus é mais forte e poderosa. A bênção de Deus seja sobre as nossas vidas. Um forte abraço do seu irmão Gilbert Santos. Deus continue nos abençoando e nos honrando em nome de Jesus.